Senhor, guerreiras, queridas, hoje nós vamos falar a respeito de como o pecado entrou na humanidade. Nós já entendemos como o pecado surgiu e hoje nós vamos falar como o pecado entrou na humanidade. E eu vou ter que dividir esse áudio talvez em 2 ou 3 partes, porque é realmente muito conteúdo e eu nem vou entrar em detalhes, bem detalhadozinho, mas para que você possa entender. Vou tentar resumir. Vamos lá, primeiro a gente volta para Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou, começa aí a criação, Deus começa a criar, a separação dos mares, colocar ali a terra seca, a criação da vegetação, dos animais, enfim. E no versículo 26, o Senhor, ele começa, ele fala assim, vou ler aqui para vocês, vou tentar resumir, tá? Versículo 26, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então aqui o Senhor, ele fala sobre a criação do homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então, aqui o Senhor, ele fala sobre a criação do ser humano, e ele fala que o homem deve governar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todas as coisas. Essa palavra aqui, domínio, ela se refere a governo. Então Deus entregou ao ser humano o governo de toda a terra. Toda a terra foi criada pensando no ser humano. O ser humano é a matéria-prima da criação e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja que os outros animais, seres viventes, eles são seres irracionais. Somente o ser humano foi criado com inteligência, com intelecto, E Deus fez isso justamente para o homem. Quando eu falo homem, se refere a homem e mulher, tá? Então, o ser humano, ele foi criado para governar nessa terra, sobre todas as coisas nessa terra. No versículo 27 fala assim, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou. E aqui fala, Deus abençoou e lhe ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. Aqui está falando ordem para homem e mulher, macho e fêmea. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E ali começa, Deus fala sobre a criação do ser humano. Mais detalhadamente, lá no capítulo 2, no versículo 7, o Senhor fala, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então Deus fez ali um molde, modelou ali uma estátua, feita de argila, e soprou vida no ser humano. O sopro de vida veio do próprio Deus. Então a nossa origem é Deus. Então o sopro de vida veio ao ser humano e ele se tornou alma vivente. Então a nossa vida vem de Deus. É por isso que nós temos essa necessidade de Deus, porque Ele é o nosso habitat natural. Igual o peixe, o habitat natural do peixe é o mar. Então, se você tirar o peixe do mar, ele vai morrer. Da mesma forma, nós não podemos estar longe de Deus, porque Deus é o nosso habitat natural. Nós nos originamos de Deus. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos a matéria-prima da criação. O Senhor nos criou perfeito e não existia na terra o pecado. O pecado já existia, o diabo, os demônios já existiam, mas não existia pecado na terra. Tudo era harmonia. Em seguida vai ter a criação da mulher. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, mais detalhes sobre esse tema. Mas o fato é que não existia pecado nessa terra e tudo era perfeito. Porém, o homem foi feito um ser com livre-arbítrio, um ser inteligente com livre-arbítrio, com poder de raciocínio. E aí, no versículo 9 fala assim, versículo 8 fala assim, ora, Yahweh, Deus, o Senhor Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então o Senhor criou ali
um jardim. Versículo 9. E o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era uma árvore que dava vitalidade ao ser humano e ele podia comer livremente dessa árvore, tá bom? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A gente pode ver aqui no versículo... deixa eu ver aqui, só para me resumir, tá? No versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Versículo 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Então, aqui o Senhor ele deu uma ordem: olha, não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Então, aqui foi a primeira ordenância, a única ordenância que o homem tinha lá no Éden: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o único mandamento, amadas. E para o homem, o fruto daquela árvore era como veneno. Então você passa no canto e você vê aquela placa, perigo. Você não quer ir lá para perto daquele lugar porque você sabe que vai trazer dano à sua vida. Da mesma forma, o homem não tinha desejo de comer do fruto daquela árvore, porque aquela árvore para ele era um veneno. Então, ele não tinha esse desejo, porque Deus já havia falado: ó, se você for lá, você vai morrer. Mas já existia o pecado, já existia o mal, o diabo já estava ali no Éden. E da mesma forma que ele induziu os anjos lá no céu a se rebelarem contra Deus, essa era a intenção do diabo, fazer com que o ser humano se rebelasse contra Deus, porque o ser humano ele tinha total comunhão com Deus. Deus ele andava, ele passeava no Éden. A comunhão que o ser humano tinha com Deus era muito grande. Então, o homem não ficava naquela de, ai meu Deus, será que eu vou fazer o bem? Será que eu vou fazer o mal? O que é que eu vou fazer? Não, tudo que o ser humano fazia naturalmente era bom. Naturalmente era algo que agradava a Deus, porque não havia pecado. Então era como se o homem fosse o que? Inocente, como fosse um bebê, né? Tinha a inteligência, né? Como um adulto, um ser humano adulto, mas era inocente. É tanto que eles viviam nus e eles nem percebiam isso, porque para eles era coisa natural. A natureza estava em total harmonia. Então não existia aquela situação de perigo no meio da natureza. Eles viviam ali no Éden, eles tinham tudo que eles precisavam. Deus havia colocado tudo que eles precisavam. Então, o trabalho para eles não era árduo. Deus colocou o homem para cultivar a terra, mas não era um trabalho árduo. Não era algo que o homem ficava se matando. Não, a própria terra contribuía para que os frutos nascessem. Então, viviam em total harmonia. Nós vamos continuar esse áudio. Vamos finalizar aqui para o áudio não ficar muito comprido, mas nós vamos continuar falando para que nós venhamos entender como foi que o pecado entrou na humanidade. Até então nós já entendemos que já havia uma ordenança, já havia uma lei, né, que era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós já entendemos que o pecado já existia, mas não na terra. E quem era o governante da terra? Era o próprio ser humano, que Deus havia dado o governo ao ser humano, tá bom? Então, no próximo áudio nós vamos falar mais a respeito disso para que nós venhamos entender. Que Deus abençoe cada uma de vocês e compartilhe esse áudio com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar, para nos apoiar a levar a palavra de Deus para muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz.